Tudo se transforma. Agora, o que se transforma em quê? Então, nessa corrida por reações químicas, então a curiosidade aumentou ainda mais sobre o que é que contém os materiais. Dalton, o daltônico, que criou aquele modelo atômico, o bola de bilhar, ele que foi o cara que suscitou a ideia do átomo como composição da matéria. Então a matéria se conserva porque os átomos se rearranjam, formando um novo composto. Nessa de átomos que se rearranjam, se a matéria tem massa, então os átomos têm massa. Então Dalton começou por aí. Ele teve que fazer o quê? Ele começou a comparar massa de átomos de elementos químicos diferentes, porque ele não conseguiria medir a massa de um átomo, ele fazia cálculos e cálculos e cálculos e comparava a massa de elementos químicos diferentes. Lembra que eu falei que se eu tenho 60 quilos é porque eu sou mais pesado que a unidade de massa, que é o quilo? Para o átomo, houve a necessidade de criar uma unidade padrão. E Dalton, ele foi feliz. Ele pegou e escolheu o hidrogênio como unidade de massa padrão. Então, tudo que é mais pesado que o hidrogênio, então tem tantos a mais. Tantos o quê? E na época, a unidade, não sei, questão de modéstia, a unidade chamava DA, Dalton. Quer ver só? O hidrogênio foi o átomo escolhido para Dalton como padrão de massa. E a massa do hidrogênio era 1 DA, ou 1 DA. Quer dizer, 1 Dalton. O hidrogênio seria uma ótima ideia mesmo de ser o padrão para a unidade de massa, porque o hidrogênio tem massa 1. Então, tudo que é mais pesado que o hidrogênio tem massa, ok? Por exemplo, o carbono tem massa 12. Então, o carbono ele é 12 vezes mais pesado que o hidrogênio. Mas não deu certo usar apenas o hidrogênio. Sabe por quê? Porque na época, Dalton não tinha noção das fórmulas. Ele sabia que a água era formada por hidrogênio e oxigênio, mas não tinha noção da estequiometria dos átomos na molécula. Para Dalton, água era HO. Amônia, para Dalton, era NH. E com isso, os cálculos estequiométricos não batiam. É lógico, porque ele não estava utilizando as fórmulas corretas. Então, o hidrogênio foi destronado, ele foi destituído. O hidrogênio não foi mais o átomo de referência para a unidade de massas atômicas. Então, com a criação de novos equipamentos, como por exemplo o espectrômetro de massa, os átomos passaram a ser melhor medidos, né? Os elementos passaram a ser determinados na sua massa com mais precisão. O hidrogênio foi substituído por outro aleatoriamente escolhido. Em 1961, o carbono foi escolhido como padrão de massa atômica. Então veja só, eu tenho aqui uma representação do átomo de carbono de massa 12. Então o átomo de carbono 12 foi dividido em 12 partes iguais e eu quero que você considere uma parte dessas 12, certo? Então aqui eu tenho o que, ó, nessa fatia, 1/12 do carbono de massa 12. Isso aqui passou a ser a unidade de massa atômica, o padrão de massa. 12avos do carbono de massa 12 passou a ser o padrão referência para a unidade de massa atômica, que aí então é chamado de 1U. Logo, o hidrogênio pesa quanto? Pesa isso aqui, ó, 1/12avos do carbono 12. Então, por exemplo, se existe o hidrogênio massa 1, 1U. Hidrogênio é igual. Oxigênio 16, ele é 16U. Potássio, ele é 39U. Então isso é a unidade de massa atômica, assim que ela surgiu. Massa atômica, portanto, é a massa de um átomo apenas, expresso em unidade de massa atômica. Então se existisse uma balança atômica, ela mediria em U. Sobe aí carbono, 12U. Sobe aí oxigênio, 16U. Ok? E a massa molecular? É a massa da molécula expressa em unidade de massa atômica. Então, sobe a molécula na balança. Quanto que deu? Tantos U. Exemplo, água. A massa molecular é você pegar as massas atômicas e somar. A soma das massas atômicas dá a massa molecular. Então, olha só. Qual é a massa de um hidrogênio? 1U. Quantos hidrogênios tem na fórmula? 2. Logo, o total da massa dos hidrogênios na água, 2U. A massa do oxigênio, 16U. Quantos oxigênios tem na molécula de água? 1. Então, a massa dos oxigênios na água, 16U. Somando
somando a massa do hidrogênio com a massa do oxigênio, 18U. Logo, a água ela é 18 vezes mais pesada que a unidade de massa atômica. 18 vezes mais pesada que esse 1/12 do carbono 12. Mas enquanto eu vejo a tabela periódica lá, um elemento com uma massa quebrada, 0,5, 0,3, não confundir massa atômica com o número de massa. Veja, tem cloro na natureza com massa 35. Tem cloro na natureza com massa 37. Quando você tem no átomo uma massa redonda, né, assim, massa 37, 35, 12, 11, enfim, aí sim eu tenho o que chamamos de número de massa. Número de massa é a soma de prótons e nêutrons no núcleo do átomo. Número de massa 35, número de massa 37. Ou seja, eu tenho aqui a presença dos isótopos. Então, a massa dos isótopos dos átomos são, na verdade, número de massa. Na tabela periódica, o que nós encontramos? A média ponderada das massas dos isótopos. Isso é a massa atômica. A massa atômica é a média ponderada das massas dos isótopos. Como que chegamos a esse número da massa da tabela periódica? Veja, para o cloro 35, há uma porcentagem dele, né, a abundância dele na natureza, que é em torno de, arredondando a meu favor, tá? Por causa da matemática, 75%. Média ponderada. Você pega a massa do átomo, que aí é o número de massa, não é verdade? Vezes a sua porcentagem, a sua abundância, mais a massa do outro isótopo, vezes a sua porcentagem. Se tiver um outro isótopo, vai somando. Tudo isso divide por 100. Isto aqui é como você calcula a massa atômica que aparece na tabela periódica. Então, se você pegar aqui, ó, média ponderada do cloro, massa 35, vezes a sua abundância, mais massa 37 vezes a sua abundância, divide por 100. Então, você vai encontrar aqui 35,5 unidades de massa atômica. Ok? Na tabela periódica nós temos, portanto, as médias ponderadas dos isótopos ali representados.